Antártica ou Antártida. Foi descoberto por volta de 1820 por exploradores russos, franceses e britânicos, apesar de só ter sido explorada de fato no século XX. É um dos menores e mais frios continentes do mundo, com seu tamanho no inverno equivalente a 1960 campos de futebol, e com a sua menor temperatura registrada como 93,2 graus Celsius negativos. A Antártica não possui uma população permanente, mas existem comunidades provisórias de cientistas e pessoal de apoio nas bases polares, variando de 1.000 a 4.000 pessoas. A maioria das espécies de krill vive em grupo, e estes têm tamanhos diferentes, dependendo da espécie e região onde vivem. Há registros de que existem por volta de 10.000 a 30.000 krills a cada 1.000 litros de água. Eles costumam conviver em grupo como um mecanismo de defesa coletiva para assim poder confundir os predadores menores. Nessa época nós trabalhávamos com o krill da Antártica, porque o krill é um crustáceo, eufausiáceo, muito abundante na Antártica. E o krill da Antártica é uma das espécies de krill que ocorrem lá, a Euphausia superba, que é a mais abundante dentre todas. De fato, a Euphausia superba é a espécie de animal mais abundante do planeta Terra. Então, a quantidade de biomassa dela é muito grande, devido às características próprias do ambiente. Então, por isso que ela tem tanto. E como o krill é um filtrador, ele se alimenta principalmente de fitoplâncton, ele é um elo importante na cadeia alimentar, porque ele transfere a energia dos produtores primários para o restante da cadeia trófica. Como tem muito krill, muitos organismos se alimentam dele. E inclusive grandes mamíferos como as baleias, muitas aves que vivem lá ou que migram de outras regiões para a Antártica na época de reprodução e ou alimentação para aproveitar dos recursos que tem lá. Então não é de se estranhar que as baleias, as grandes baleias, elas vão para os polos para se alimentar, porque é lá que elas encontram quantidade de comida suficiente para as necessidades delas. As primeiras viagens que nós fizemos para pesquisar o krill, e a biomassa dele foram a bordo do nosso navio oceanográfico Professor Besnar, que fez 6 expedições para a Antártica. Essas primeiras expedições sobre a biomassa do krill abrangeram uma área relativamente grande lá na Península Antártica e passagem de Drake. Nós também pudemos desenvolver pesquisa com o krill, mas na área da ecofisiologia, então estudando as adaptações do krill ao ambiente antártico. Porque aí já nós dispunhamos de estrutura de laboratório, equipamentos poderiam permanecer na estação, o tipo de equipamento também já avançou, a tecnologia aumentou, então as pesquisas tornaram outra proporção. E durante todos esses anos houve vários programas de pesquisa que foram desenvolvidos na estação, no navio e também em refúgios. No nosso caso, nós nos dedicamos sempre à pesquisa de laboratório, na ecofisiologia, e presentemente, ultimamente, nós trabalhamos principalmente com programas de monitoramento ambiental para avaliar os riscos à biota da presença humana e de impacto ambiental, impacto antrópico, tanto causado pela presença humana no local, quanto também devido às mudanças globais que estão acontecendo hoje em dia, como aumento da temperatura, buraco de ozônio que aumenta a radiação ultravioleta e
e por aí vai. Nós trabalhamos tanto com a temperatura quanto com a radiação ultravioleta, por exemplo. E não só com o crio, mas aí também com outros organismos, anfípodes, peixes e outros crustáceos, além dos anfípodes, né? Isópodes e como eu já falei, peixes, que também são importantes no ecossistema.